Bom dia, gente. Bom dia. Só chamar o Fábio aqui, ele vai bater uma foto nossa aqui. Não é todo dia, gente, que a gente tem a oportunidade de bater a foto com alguém que foi nosso professor. E o Fábio foi meu professor quando eu fazia o 5º ano. Eu tenho a idade do filho mais novo dele. Levantando material aí, pessoal. Vai lá, levanta aí assim, ó. Valeu, Fábio. Gente, eu fui aluno dele mesmo. Ó, pessoal, o Fábio falou uma coisa importante aqui. Bom, primeiramente, meu nome é Robério, tá, gente? Todo mundo já está vendo ali. Eu acho que já faz 8 anos, né, Fábio, que a gente faz esse projeto aqui. Ó, 8 anos eu trabalho aqui com o Fábio, aqui nesse projeto. Hoje é o 2º dia que vocês estão participando nesse ano de 2020. E uma coisa que o Fábio falou importante aí, e que eu comecei a pensar aqui, vocês têm um ano não, né? Porque agora nós não temos mais um ano de preparação, porque nós temos só alguns meses. Mas enquanto vocês estiverem em casa, né, estiverem estudando, se preparando, até quando você não estiver propriamente com material, estudando, escrevendo alguma coisa, você tem que estar em constante preparação. Como assim? Você deve procurar em casa, assistir coisas que venham a acrescentar para você e lhe trazer alguma instrução construtiva, tá certo? Ah, Roberto, não posso mais assistir os X-Men, não? Pode, meu filho, pode. De vez em quando tem que dar uma desopilada, assistir um X-Men. Mas eu digo assim, assistir filmes realmente históricos, assistir documentários. Tem vários filmes históricos, depois eu posso até, Fábio, se tu me lembrar, eu mando para ti uma lista de filmes históricos que são filmes que trazem alguma mensagem, alguma coisa importante que tem contexto na geografia, que tem contexto na língua portuguesa, na história, e que podem, até na filosofia também, e que podem contribuir para vocês resolverem alguma questão na prova do vestibular, na prova do Enem. Então, não vá gastar o seu tempo apenas assistindo série. Tem gente que é viciada em série. Um capítulo de uma série dura cerca de 1 hora. Aí você vai lá, uma temporada tem 10 capítulos, 10 episódios. Aí só aí você perdeu 10 horas. E aquela série tem 10 temporadas. Aí você perde o quê? 100 horas. Onde você podia estar construindo outra coisa mais útil, né? E essas séries, no geral, elas são muito envolventes, né? Uma vez eu inventei de assistir uma série, gente, só para ver. Todo mundo falando em série. Aí eu peguei uma série lá, fui assistir. Cara, você fica viciado. Porque quer ver o final daquele negócio ali. E aí depois que eu assisti uma grande quantidade, aí eu parei, eu disse assim, não, está errado. Eu estou perdendo meu tempo, posso estar fazendo outra coisa útil, mais útil, não que seja errado você assistir, cada um faz o que quer, mas é porque cada um sabe quais são as prioridades que você tem na vida. E na etapa de vocês agora, nessa juventude de vocês, nessa mocidade, é muito importante que vocês construam, né, instruções que venham ajudar vocês no vestibular. Tá legal? Beleza, gente? Vamos começar então. A nossa aula hoje é uma aula sobre conjuntos numéricos. Nós vamos falar aqui sobre os conjuntos numéricos, tá? E resolver aqui alguns problemas bem interessantes, umas coisas bem ninjas mesmo, tá bom? Bom, eu primeiro vou falar para vocês o que é o conjunto dos números racionais, tá? A turma diz assim, né? Conjunto dos números racionais, né? Tem a ver com pensar, né? Números que pensam. Não tem nada a ver com isso, tá? O que são os números racionais, gente? Os números racionais, eles são números fracionários e não é qualquer fração, tá? Não é qualquer fração que é um número racional. Você está vendo ali várias frações, várias delas. Ó, por exemplo, ali tem a fração mais 1/2, tem a fração menos 1/2, tem a fração mais 2/3, tem a fração
menos 2/3. Por que que esses números, eles são chamados de racionais? Porque o número que fica na parte de cima, ele é chamado numerador, ele é um número inteiro. E o denominador também é um número inteiro, mas o denominador nunca poderá ser igual a 0, tá legal? Então, quando você bota, por exemplo, 2/3, o 2 é inteiro e o 3 é inteiro. Então, o número 2/3, ele é racional. Quando você pega o número menos 1/5, o menos 1 é inteiro e o 5 também é inteiro. Então, menos 1/5 é racional. Agora, quando você pega, por exemplo, raiz quadrada de 3 sobre 2, isso é uma fração, mas isso não é um número racional. Por quê? O 2 que está no denominador, lembre que é raiz de 3 sobre 2. O 2, ele é inteiro, mas a raiz quadrada de 3, ela não é inteira. A raiz quadrada de 3, ela vale 1,73 e mais várias casas decimais. Só em ter a vírgula, ele já não é um número inteiro. Ele é um número quebrado, ele é um número decimal. Beleza? Então, um número só é racional quando ele tem o numerador e o denominador inteiros, e o denominador não pode ser 0, tá bom? Agora observe, por exemplo, ali também tem o número 1, tem o número 0, tem o número 2. Esses números, eles também são racionais, tá? Porque, por exemplo, quando eu escrevo o número 2, quem é que seria o denominador do 2? 1. E o 1 é inteiro, tá bom? Então, esses aí são os números racionais. Vamos ver agora aqui, obviamente que existem os irracionais, né? Que é o inverso dos racionais. Os racionais, eles podem ser escritos na forma daquela fração ali, e os irracionais, eles não podem ser escritos naquele formato. Agora, tem uma observação ali que eu coloquei. Peraí, antes da observação, vamos dar uma olhada no negócio bem aqui, ó. Bem aqui assim, gente, ó. Tem esse número aqui que vocês estão vendo, ó. 3,141592 reticências. Esse número aí, ele é o famoso π. Todo mundo conhece o π, né? Esse aí é o π. Esse número, ele é irracional. Por quê? Porque ele é um número infinito e não periódico. Eu não tenho como transformar esse número em uma fração. Não tenho. Então, ele é um número infinito e não periódico. Do mesmo jeito que esse outro aqui, ó. Menos 5,7123445. Esse cara aí, ele também não é periódico. Periódico é quando ele se repete. Agora, esses aqui, ó, por exemplo, da observação, 23,444, esse cara, ele é infinito. Mas ele é infinito e ele é periódico. Por quê? Porque tem alguém que está se repetindo, que é quem? O 4. Esse outro, menos 0,8797979. Esse cara aí, ele também é infinito, mas ele também é periódico. Beleza? Ele é infinito e também é periódico. Esses números que são periódicos, a gente chama de dízimas periódicas. E existem dois tipos de dízimas periódicas. Existe a dízima periódica chamada de simples, e existe a dízima periódica chamada de quê? Composta. Bora para frente. A dízima periódica simples é quando acontece o seguinte, ó. Você vai ter um número que vem antes da vírgula, aí vem a vírgula, e depois da vírgula vem o número que se repete todo o tempo. Então, como é o formato da dízima periódica simples? Tem o número que vem antes da vírgula, vem a vírgula, e depois o número que fica todo o tempo se repetindo. E o período composto, quando é que a dízima é periódica, mas ela é uma dízima periódica composta, uma dízima composta? É quando tem o número antes da vírgula, vem a vírgula, depois da vírgula tem o cara que se repete todo o tempo,
Mas entre o número que se repete e a vírgula, tem alguém que não se repete. Tá bom? A gente vai ver exemplos aqui, aí a gente vai poder entender bem direitinho. Vamos lá, vamos para a dízima simples. Daqui a pouco eu falo da regra, tá? Ó, deixa eu explicar para vocês logo porque que esse número aqui, 1,4444, ele é uma dízima periódica simples. O número que vem antes da vírgula é chamado de parte inteira, tá legal? Então, quem é a parte inteira dessa dízima? Eu queria que vocês respondessem. O número que é a parte inteira é o 1. Depois da vírgula, aparece um número que todo o tempo está se repetindo. Esse número ele é chamado de período, tá legal? Esse número é chamado de período. Quem é o período dessa dízima? É o 4. Então, atenção. Essa dízima, ela é chamada de periódica simples. Por quê? Porque antes da vírgula tem um número chamado de parte inteira. Por isso que ali na regra eu chamo PI. PI significa parte inteira. E esse P que aparece sozinho, ele é o período. Tá legal? Então, olha só. Como é que eu transformo essa dízima periódica em uma fração? Existe uma regra para fazer isso e existe também um cálculo algébrico para fazer. Eu vou ensinar a vocês somente a regra, porque ela é mais prática e ela é mais rápida, tá legal? Olha só, aquele número ali, 1,444, repare que eu contornei de azul ali, ó, o 1 e o 4, beleza? O 1 porque é o número que vem antes da vírgula, e o 4 porque é o número que está todo o tempo se repetindo. Aí a regra é assim, olha só, está escrito ali em cima, ó, PI seguida do P. PI significa parte inteira, seguida do P. O P significa o período. Então significa que eu vou pegar a parte inteira e vou juntar com o período, vai ficar um número só. Depois eu vou subtrair da parte inteira, beleza? Olha só como é que vai ficar essa dízima aqui, pessoal. Ó. Ela vai ficar assim, ó. Eu pego a parte inteira seguida do período. A parte inteira é o 1, o período é o 4. Quando eu junto, fica 14. Menos a parte inteira, que é o 1. Entenderam o numerador, como é que é o esquema? Agora, o denominador é assim, ó. O denominador você vai usar a quantidade de noves, quantos forem os algarismos do período. Por exemplo, se o período tiver 5 algarismos, o denominador vai ter 5 noves. Se o período tiver 2 algarismos, o denominador vai ter 2 noves. No nosso caso ali, o período é quem? É o 4. Quantos algarismos tem o 4? 1. O 4 só tem um algarismo. Se fosse 10, o 10 tem quantos algarismos? O 195 tem quantos algarismos? No caso do 4, como só tem um algarismo, então no denominador eu só escrevo um 9. Aí fica desse jeito aí, ó, 9. Aí agora é só terminar a conta. 14 menos 1 dá 13, sobre o 9. Pronto. Aquela dízima, que era o 1,444, ele se transformou numa fração 13 sobre 9. Essa fração, ela recebe o nome de geratriz. Por quê? Porque ela gera a dízima periódica. Se você dividir o número 13 pelo número 9, você vai obter aquele número ali. Entenderam a regra? Vamos ver mais um exemplo. Nessa próxima dízima, o 2,36, 36, 36, quem é a parte inteira? 2. Quem é o período? 36. Então, essa dízima, ela só tem parte inteira e período.
Isso significa dizer que ela é uma dízima simples. Então eu vou contornar ali, ó, o 2 e o 36, olha só. A regrinha diz assim: você pega a PI, que é a parte inteira, e segue com o período, junta os dois. Aí quando eu juntar, vai ficar o seguinte, ó, 236. Aí eu subtraio da parte inteira. Quem é a parte inteira? É o 2. Agora, no denominador, eu vou escrever quantos noves? 2. Por que 2 noves? Porque o período é o número 36. E 36 tem 2 algarismos. Então, no denominador, eu escrevo 99. Beleza? Aí agora, eu só faço a continha, ó. 236 menos 2 vai dar 234 sobre o número 99. Aí, acabou a dízima periódica. Robério, dá para simplificar essa fração? Dá. Ainda dá para simplificar, tá legal, gente? Se você puder simplificar, aí você simplifica. No caso aqui, eu não simplifiquei. Mas sempre que você puder, você deve simplificar a fração. Tá joia? Beleza? Essa regra, gente, ela tem aí no material de vocês, tá? Ela tem no material de vocês. E esses exemplos também, são os mesmos exemplos que eu coloquei. Vamos dar uma olhada agora, ó, na dízima composta, ó. Olha como a regra da composta, ela é um pouquinho diferente e maior, tá? Mas é só um pouquinho, não é tanto assim não. Vamos primeiro ver o exemplo, acabar eu explico a regra. Primeiro exemplo de dízima periódica composta, ó, 4,7333. Pessoal, quem é a parte inteira dessa dízima? Quem é o período dessa dízima? O período. O período é quem se repete. Quem é o período? Aí, repare que entre o período e a vírgula, tem um cara que não se repete. Quem é? Esse cara eu vou chamar de antiperíodo. Esse cara que não se repete, ele é o antiperíodo. Então vamos lá. Quem é a parte inteira? Quem é o período? Quem é o antiperíodo? Olha como é a regra agora, ó. Você pega a parte inteira, seguida do antiperíodo e seguida do período. Você junta a galera toda. Parte inteira, antiperíodo e período. Aí você subtrai da parte inteira seguida do antiperíodo. Olha como é que vai ficar, ó. Vai ficar assim. Ó, vai ficar 473 menos 47. Joia? Ok? E agora no denominador é muito parecido com a dízima simples. Gente, quem é o período? Quem é o período? O 3 tem quantos algarismos? 1. Então eu vou botar 9. Beleza? Quem comanda a quantidade de noves é o período. Agora, esse antiperíodo que tem aí, que é o 7 tem quantos algarismos? 1. Esse antiperíodo, ele comanda a quantidade de zeros. Então é assim, ó. O período comanda a quantidade de noves e o antiperíodo comanda a quantidade de zeros. Tá legal? Como eu tenho um algarismo no período e um algarismo no antiperíodo, então eu vou escrever 9 e 0. Eu vou escrever 90. Beleza? Ó, 90. Aquele 9 é por causa do 3 e aquele 0 é por causa do 7. Aí você faz essa continha, ó, 473 menos 47, vai dar 426 sobre 90. É muito parecida a regra, a única diferença agora é porque vai ter um 0 para você colocar. 1 0, 2 zeros e aí vai. Vamos ver mais um exemplo. Letra B, olha só, letra B. A dízima, 3,149999. Quem é a parte inteira dessa dízima? 3. Quem é o período?
Quem é o antiperíodo? 14. Beleza. Então a regra diz assim: você pega a parte inteira, que é o 3, junta com o antiperíodo, que é o 14, e junta com o período, que é o 9. Então vai ficar o seguinte, ó, quando eu juntar essa galera toda, ó, fica 3, 1, 4, 9. Aí você subtrai do 3, do 1 e do 4. 314. Ok? E no denominador eu vou escrever quantos 9s? 1. Por quê? Porque quem é o período, gente? O período é o 9. Se o período é o 9 só tem um algarismo. Esse algarismo significa dizer que eu vou usar um 9. Eu vou botar um 9 ali embaixo, mas não é porque o período é 9 não, viu? Não é porque o período é 9. No nosso caso ali, o período ele é o 9. Mas o 9 que eu vou escrever não é por causa dele especificamente. E quantos zeros eu vou escrever? 2, porque o antiperíodo é formado pelo 14, e o 14 tem 2 algarismos. Olha como vai ficar, ó. Vai ficar 900. Aí você faz essa subtração que está lá em cima, ó. Vai dar 2.835 sobre 900. Deu para entender? Ó, essas duas regrinhas que eu ensinei para vocês, que parecem bobagem, mas existem exemplos de problemas como esse que caíram no Enem. Está aqui o meu material. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, antes da gente prosseguir, eu vou dar uma parada aqui, pessoal, e vou resolver com vocês um exercício que caiu no Enem. Abra aí na página 25 do seu material e vamos resolver o problema de número 9, para você ver como é que cai lá na prova do Enem. Eu vou logo aqui lá para a tela. Questão 25, página 25, questão 9. Pronto, está aqui ela, ó. Olha só, a questão é assim, ó. Um estudante se cadastrou numa rede social da internet que exibe o índice de popularidade do usuário, né? Para saber quão popular o cara é. Aí o problema diz que esse índice é a razão entre o número de admiradores do usuário e o número de pessoas que visitam o seu perfil na rede. Ao acessar seu perfil hoje, o estudante descobriu que o seu índice de popularidade é 0,3121212. O índice revela que as quantidades relativas de admiradores do estudante e pessoas que visitam seu perfil são... Então, olha só, ele está dizendo que esse índice que está aparecendo ali, na forma de uma dízima periódica. Dízima periódica simples ou composta? Composta. Essa aí é composta. Ele está dizendo que esse índice, ó, ele é a razão é uma divisão, tá legal? Entre o número de admiradores, o número de admiradores fica em cima, e o número de pessoas que visitam seu perfil fica embaixo. Em cima é a turma que admira a pessoa. Embaixo é a turma que segue o perfil dela, que visitou o perfil dela. Então, ele quer que você diga quem é essa fração. Ele deu o índice na forma de dívida, ou de dízima, de dívida, ó. E agora a gente vai dizer qual é a fração. É só transformar isso aí em uma fração, gente. Vamos ver como é que transforma, olha só. Solução. Você pega o seguinte, aqui eu já escrevi direto, tá? 0,31121212. Você tem, ó, junto a parte inteira, que é 0. Eu nem escrevi, porque como é 0, não precisa escrever. Pega o 0, o 3, o 1 e o 2. Quando eu escrevo 0, 3, 1 e 2,
dá 312. Menos o cara que não se repete, o anteperíodo, que no caso é o 3. No denominador, a gente escreveu 99. Por quê? Porque o período é o 12, e o 12 tem 2 algarismos. Por isso que embaixo ficou 99. E por que que ganhou um 0 ali, gente? Por causa do 3. O 3 é o anteperíodo, e o anteperíodo só tem um algarismo. Então fica 312 menos 3 sobre 990. Fazendo a continha, vai dar 309 sobre 990. Simplificando, divide em cima pelo 3 e embaixo pelo 3, você encontra 103 sobre 330. O que é que essa fração está dizendo? Que 330 pessoas visitaram o perfil do cara e que das 330, 103 são admiradores dele. Ou seja, ele tem 103 admiradores em cada grupo de 330 pessoas que visitam o seu perfil. Deu para encontrar a resposta aí? Não é simples, né? A partir de hoje, você já não perde mais uma questão de dízima periódica se ela cair no Enem. Eu acho que tem outra. Deixa eu olhar se tem outra aqui. Essa aí, tem a 11, ó. Vamos fazer a 11? A questão 11, ó. Posso passar? Vamos lá, deixa eu passar aqui direto para a 11. Está aqui a 11. Ó, o dono de uma grande rede de lojas de eletrônicos, de eletroeletrônicos, contratou uma grande empresa de consultoria para fazer um estudo detalhado sobre o andamento dos negócios em sua maior loja. O item que mais interessava ao proprietário era ter uma noção real sobre a quantidade de pessoas que entravam para visitar a loja e quantas dessas pessoas acabavam por efetuar alguma compra. No relatório enviado pela empresa de consultoria, o valor que representava esse item de interesse era 0,1, 23, 23, 23. O valor que revela que as quantidades de pessoas que entram na loja e consomem algum produto são, ou seja, na realidade ali era para ser né? Porque ele diz assim, ó, o valor que revela é qual? Tá bom? Então repare, gente, que no problema anterior, a questão era de dízima periódica, ela estava contextualizada, ela estava inserida em um texto, tá? Envolvendo rede social. E agora, a gente tem um outro problema envolvendo aqui uma situação de um mercado de eletroeletrônicos. Mas o problema não é nada demais. É simplesmente você pegar essa dízima periódica e transformá-la em uma fração. Essa dízima é simples ou composta? Então, bora lá. Como é que transforma esse negócio aí, ó? Olha só. O 0,1, 23, 23, 23, você pega o 0, o 1, o 2 e o 3, junta todo mundo. Fica 123. Subtrai do anteperíodo, que é o número que não se repete, que no caso é o 1. Subtrai o 1. Embaixo ficam 2 noves, por quê? Porque o período é o 23, e o 23 tem 2 algarismos, por isso que ficou 99. E aquele 0 que apareceu ali embaixo é por causa do 1, porque o 1 é o anteperíodo e ele só tem um algarismo. Aí você ficou embaixo com 990. Fazendo essa continha, você fica com 122 sobre 990, simplifica, agora divide em cima por 2 e divide embaixo por 2, aí você encontra 61 sobre 495. Pessoal, quando você vai para as alternativas, não tem nenhuma alternativa correta, né? É só um errinho de gráfica. Letra D, marque a letra D. Na letra D, ó, tem 61 em cada 450. Você ajeita aí, ó, 61
em cada 495, tá bom? Só um errinho gráfico, não é nada demais, tá bom? Numa prova isso pode acontecer? Pode. Se acontecer isso na prova, o que é que acontece com a questão? Ela é anulada, tá legal? Mas aqui a gente conserta, beleza? Não é fácil, né? Foi alguma coisa demais, dízima periódica? Deu para entender legal? Joia. Vamos voltar lá para a parte teórica, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu ainda lembro, primeiro dia de aula que o Fábio ensinou dízimas periódicas para nós, ó gente. Nós éramos crianças, todos nós. O Fábio sempre foi um professor legal, sabe, gente? Um cara bom. Pessoal, ó, é o seguinte. A parte teórica era aquela, certo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essas aulas, tá? Sempre você vai ter um resumo teórico. O resumo teórico que aparece, tá? Ele é importante, mas nem todas as coisas que aparecem na parte teórica, elas são comentadas. A gente só comenta o principal, porque nós temos um tempo minúsculo. E é melhor que a gente gaste o nosso tempo resolvendo problemas. Não que a gente não vai explicar coisas da teoria. Claro que vai. Eu expliquei para vocês uma coisa da teoria, que são as dízimas, extremamente importante. Eu não podia chegar resolvendo exercício sem ter explicado para vocês antes. Não podia. Tá bom? Mas vamos dar uma olhada agora, ó, nesse problema aqui. Aí alguém pode estar se perguntando assim, mas Robério, e quando eu estiver em casa para resolver as questões que você não fez? Porque tem muitas e não vai dar para fazer. Não tem problema. O Fábio falou que vai estar aí no alcance virtual, vão estar os slides, todos eles aqui estarão lá, disponíveis para vocês. Agora, por que eu vim especificamente para essa questão 3? Porque eu vi que no material de vocês não está impresso aquele desenho ali, ó. Vocês vão ter que fazer esse desenhozinho aí, tá bom? Para poder ficar no material de vocês, tá legal? Desenho aí, eu vou dar para vocês 1 minutinho. Enquanto vocês estão desenhando, eu vou só lendo essa parte inicial, tá? O segmento XY, indicado na reta numérica abaixo, está dividido em 10 segmentos congruentes. O que é que significa a palavra congruentes? De mesma medida. Segmentos congruentes, segmentos de mesma medida. Roberto, eu posso dizer iguais? Não tem problema. Segmentos congruentes, segmentos iguais. Se eu falar triângulos congruentes, triângulos iguais. Beleza? Aí ele diz que está dividido em 10 segmentos congruentes pelos pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I, I. Admita que X e Y representem, respectivamente, os números 1/6 e 3/6. Respectivamente, significa que o X é o primeiro, que é 1/6, e o Y é o segundo, que é 3/6. Então, o primeiro é 1/6 e o segundo é 3/6. Aí a pergunta do problema é a seguinte, ó. O ponto D, ele representa qual número? O ponto D de dado, ó. Aquele pontinho ali, ó, ele representa qual número? Eu sei quem é o X, que é o primeiro, e sei quem é o Y, que é o último.
eu quero saber quem é o D, que está ali pelo meio ali. Ele não está exatamente no meio, tá? Mas está ali pela redondeza. Pessoal, olha só. Do X até o Y, você tem um segmento. E entre essas duas letras, existem quantas letras? 9. Existem 9 letras. Se existem 9 letras, significa que o segmento todo foi dividido em quantas partes? 10. Robério, mas são 9 letras. Então eu dividi em 9 partes. Não. Eu vou ensinar um negócio aqui para vocês agora. Está aqui a minha mão, aberta, ó. Tem quantos dedos aqui? 5, né? Então, olha só, o microfone aqui, ó. Isso aqui é um espaço. Isso aqui é outro espaço. Isso aqui é outro espaço. Isso aqui é outro espaço. Entre os meus 5 dedos, existem quantos espaços? 4. Se a minha mão tivesse aquelas 11 letras, se a minha mão tivesse 11 dedos, eu teria quantos espaços? 10, entenderam? A quantidade de espaços não é igual à quantidade de letras. Tá legal? Não é. Se ali eu tenho 11 letras, então eu tenho 10 espaços. É só lembrar do lance da mão. Joia? Então, pessoal, como é que eu vou fazer para descobrir a letra D? Vou dar um exemplo bem fácil. Vamos supor que o X é 0 e que o Y é 100. Suponha que o X é 0 e o Y é 100. Se o X é 0 e o Y é 100, quanto é o tamanho desse segmento? Se o X é 0 e o Y é 100, quanto é o tamanho desse segmento? 100. Como é que eu sei? Eu pego esse, que é 100, e subtraio esse, que é 0. 100 menos 0, 100. Se o X for 10 e o Y for 40, quanto é esse segmento? 30, porque eu pego 40 menos 10. Aí fica 30. Só que no problema, ele disse que o X é 1/6 e o Y é 3/2. O que é que eu tenho que fazer? Pegar o 3/2, que é o Y, e subtrair do X, que é 1/6. Quando eu subtrair, eu vou saber o tamanho do segmento. Joia? Beleza. E aí, Robério, eu descobri o tamanho do segmento, o que é que eu vou fazer? Aí você vai fazer o seguinte: tem quantos espaços ali? Tem 10. Tem 10 espaços, porque são 11 letras. Então eu tenho o tamanho do segmento, aí eu vou pegar esse tamanho e vou dividir por 10. Porque quando eu dividir por 10, vou saber quanto é cada pedacinho, entenderam? Aí, como eu quero saber quem é a letra D, olha o que é que eu vou fazer, ó. Eu sei quem é o X, e até chegar na letra D, eu tenho quantos espaços? 1, 2, 3, 4. Não são 4 espaços? Então, para eu descobrir a letra D, eu vou pegar o X e somar com o espaço 4 vezes. Repetindo o raciocínio. Eu vou pegar o Y e vou subtrair do X. Quando eu subtrair, eu vou descobrir o tamanho do segmento. Descoberto o tamanho do segmento, eu divido por 10. Porque cada pedacinho ali, todos eles são iguais. Então eu pego o tamanho do segmento e divido por 10. Quando eu descobrir o tamanho do segmento, eu pego o X que está lá no começo e somo esse tamanho quantas vezes? 4, até chegar no ponto D, que é o ponto que eu quero. Deu para entender? Vamos supor o seguinte, eu escutei um não. Suponha que o X é 0 e o Y é 100. Qual é o tamanho do segmento? 100. Aí eu divido por quanto? Por 10, porque tem 10 espaços.
quanto é 100 dividido por 10? 10. Aí, o D, a letra D está bem aqui, ó. E a letra X está aqui. Como a letra X é 0, e do X até a letra D tem 4 espaços, cada espaço vale quanto? Então, daqui para cá é 40. Beleza? Porque são 4 espaços. Então, dá 40. Aí, como o primeiro lá é 0, eu pego 0 mais 40. Aí, esse cara aqui vai ser o 40. Ó. Vamos olhar nas letras, nos valores que foram dados, como é que fica o esquema. Ó. Observa aqui, ó. Eu acho que eu desenhei a figura de novo. Desenhei. Olha só. Eu tenho que pegar o Y, que é lá no começo. Qual é o valor do Y? 3 meios. Está aqui ele, ó. O Y é 3 meios. Aí eu subtraio do X. Quem é o X? 1/6. Quando eu subtrair, eu vou descobrir o tamanho do segmento. 3 meios menos 1/6. O MMC é 6, ó. É porque o laser aqui está fraquinho, tá? Mas o MMC é 6. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 3 é 9. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 é 1. Aí, 9 menos 1 dá 8/6. 8/6, simplificando, fica 4/3. Esse 4/3 é o tamanho do segmento. Aí agora, eu pego esse tamanho e divido por 10. Por quê? Porque são 10 espaços, ó. Olha como é que fica, ó. 4/3 dividido por 10. Qual é o número que fica embaixo do 10? 1. Como é que eu divido uma fração por outra? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete o 4/3 e multiplica pelo inverso do 10, que é 1/10. Aí vai ficar 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 10 é 30. 4 sobre 30, simplifique por 2, fica 2 sobre 15. Isso significa que cada espacinho tem tamanho 2 sobre 15. Aí agora o que é que eu vou fazer para descobrir a letra D? A letra D, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a letra X e vou somar o espaço, quantas vezes? 4. A letra X é o número 1/6, ó. Então vai ficar assim, ó. 1/6, isso aqui é o X, mais 4 vezes o espacinho que é 2 sobre 15, ó. Quando eu fizer essa conta, vai dar a letra D. Então vai ficar o seguinte, ó. Repete aquele 1/6. Esse 4, para multiplicar o 2 sobre 15, tem gente que quando vai multiplicar, faz assim, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 15, aí bota 60. Esse 4, ele só multiplica o numerador. Então, ó. 4 vezes 2 dá 8 sobre 15, ó. Então ficou 1/6 mais 8 sobre 15. MMC de 6 e 15, 30. 30 dividido por 6, 5. Vezes 1, 5. 30 dividido por 15, 2. Vezes 8, 16. 5 mais 16, 21 sobre 30. Pega o 21 e pega o 30. Divide por 3 e divide por 3, dá 7 sobre 10. Esse é o número que vai corresponder à letra D. Ok? Esse aí. Ok, pessoal? Beleza? Olhe, você vai ter acesso a esse material do jeito que ele está aqui. Mas se você quiser anotar também, pode anotar, não tem problema. Isso aí vai lhe ajudar. Para hoje você já dar uma mastigada em casa. Toda vida que você assistir uma aula aqui pela manhã, não interessa quem é o professor que dê aula. Toda vida. À tarde, gente, tem que dar um jeito de dar uma estudada nas aulas que foram vistas pela manhã. Se você não fizer isso, você vai vai passar um tempo, você vai acabar esquecendo as coisas. E a nossa mente tem que estar sendo refrescada. Outra coisa também que eu queria dizer para vocês, e que é muito válido, é que eu sei que vários de vocês estudam talvez na mesma escola,
talvez na mesma sala de aula. Vocês devem formar grupos de estudo, porque sempre tem alguém que se destaca melhor em uma determinada disciplina. Tem aquele que é melhor em matemática, tem aquele que é melhor em física, tem aquele que é melhor em biologia. Pessoal, e uma das coisas que vai fazer todo mundo crescer é estudar em grupo. E atenção, a turma que tem um domínio maior em matemática, ou em português, ou em geografia. Gente, divida com seus colegas, divida com seu colega a facilidade que você tem de aprender alguma coisa. Como? Forme grupo de estudo e dê aula para a galera. Quando você der aula para eles, você vai estar estudando e vai estar aprendendo mais. Agora, não sejamos egoístas ao ponto de dizer assim, não, eu não vou ensinar ninguém. Não, galera, ensine. Isso vai trazer um benefício grande para você que está disponibilizando um tempo para isso. Você está fazendo seus colegas crescerem, está fazendo seus colegas aprenderem e você está sendo o maior beneficiado com isso também. Beleza? Ok? Galera, vamos fazer a questão 4. Vamos lá, ó. Vou tirar a tela, viu? Ó, vocês podem tirar foto também, gente, tá? Da tela, ó. Tira uma foto da tela aí, ó. Tira uma foto da tela que a gente ganha tempo, tá bom? Vamos lá para a próxima questão, ó. Quarta questão, essa questão aqui muito interessante, ó. Olha só. Observe com atenção a sequência de sólidos geométricos. Ei, aquela primeira ali é um cubo, a segunda é um cilindro, a terceira é uma pirâmide, a quarta é um paralelepípedo, a quinta é uma esfera e a sexta é um cone. Beleza? Aí ele bota, ó, cubo, cilindro, pirâmide, paralelepípedo, esfera, cone. Aí ele repete, cubo, cilindro, pirâmide, paralelepípedo, esfera, cone. Aí ele repete. Ele vai sempre repetindo a mesma sequência. Beleza? Aí ele diz assim, ó. Ao continuarmos essa sequência, encontraremos na 40ª posição qual sólido? Robério, essa questão é muito fácil, cara. É só você pegar e sair contando, porque a 40ª figura, ela não é tão distante assim, é? Não, não é. Então eu posso fazer esse problema contando? Posso. Gente, na hora de uma prova, se você puder fazer da maneira mais simplista possível, faça, meu filho. Agora atenção, se a questão fosse assim, ó, qual é a figura que está na posição 2020? Aí dá para fazer contando? Dá. Dá. Mas vem cá, tu tem tempo para fazer isso na hora da prova? Tem não. E aí, como é que eu vou fazer? Aí eu vou fazer, ó, a posição 40 aqui, ó, do mesmo jeito que eu faria se fosse o número 2020. Tá legal? Da mesma maneira, para ninguém fazer contando. Olha só como é que você faria, ó. Primeiro observe, tem quantos objetos se repetindo? 6. É como se fosse uma dízima periódica, tá? É como se fosse uma dízima periódica, isso aí, ó. Vamos lá. Solução. Olha só. A primeira figura, eu vou botar o número 1, a segunda 2, terceira 3, quarta 4, quinta 5 e a sexta 6. Ah, e tem o cubo, né? Ou o cone. O cone, eu coloquei 0. Roberto, por que você colocou 0 no cone? Por que você não começou 0 aqui? Eu vou ensinar um negócio agora para vocês e quero que todo mundo olhe para cá e fique ligado. Atenção. Vamos supor que eu pego um número e vou dividir pelo 3. Vamos lá, ó, de cabeça aqui, ó. Eu escrevo aqui o número 20 dividido por 3, ó. Está aqui o 20
dividido pelo 3. Quanto é que dá essa conta? Então, ó, 20 dividido pelo 3 dá 6. Quanto é que sobra? 18 não. Sobra 2. 20 dividido por 3 dá 6 e sobra 2. Beleza? Atenção. Esse cara aqui, que é o 20, ele é chamado de quê? Dividendo. Esse cara que está dividindo, ele é chamado de divisor. Dividendo, divisor. O resultado da divisão é chamado de quê? Quociente. E o resultado que aparece no final? Resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo e, aliás, resto e divisor. Vamos olhar para o resto e para o divisor. Quando eu divido por 3, o resto, ele não pode ser 3 e também não pode ser nenhum número maior do que 3. Por quê? Porque quando você divide o 20 pelo 3, deu 6 e o resto é 2. 2 é menor do que o 3. Quando eu divido por 3, só pode dar resto 0, resto 1 ou resto 2. Robério, pode dar resto 3, pode não, sabe por quê? Porque se o resto der 3, a divisão não acabou, eu posso continuar. Entenderam? Então, quando eu divido por 3, eu só posso obter restos 0, 1 e 2. Quando eu divido por 4, só pode dar restos 0, 1, 2 e 3. Quando eu divido por 10, só pode dar restos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Beleza? Então, olha só. Na hora que eu numerei aqueles caras ali, 0, sendo que o 0 é o último. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. É porque aqui tem quantos objetos? Tem 6. Eu vou pegar, eu não quero saber qual é a figura que vai ficar na posição 40, né? Eu vou pegar 40 e vou dividir por 6. Por quê? Porque cada grupo, cada período, ele é de 6 em 6. Porque são 6 objetos que se repetem. Então, quando eu dividir o 40 pelo 6, eu vou ter restos 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Se na hora de dividir der resto 0, o objeto é o cone. Se na hora de dividir der resto 2, o objeto é o cilindro. Se na hora de dividir der resto 4, é o paralelepípedo. Entenderam? Olha só, eu vou dividir aqui que você vai entender na hora da divisão. Olha aqui, eu vou pegar, se liga aqui todo mundo. Bora, meu filho, ande. Vamos dividir, Quando você divide o 40 pelo 6, o que é que você obtém? Quanto é 40 dividido por 6? É 6. E quanto é o resto? 4. 40 dividido por 6 dá 6 e o resto é 4. Se o resto é 4, significa dizer que eu tenho que pegar a quarta figura da sequência, Essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira e essa é a quarta. Porque o resto é 4. Se quando eu dividisse por 6, desse resto 1, eu pegava a primeira figura. A primeira figura é o cubo. Se quando eu dividisse por 6, desse resto 5, eu pegava a quinta figura, que é a esfera. E quando eu divido por 6, se der resto 0, é porque a divisão é exata. E se a divisão é exata, significa dizer que eu completei o grupo todo. E eu só completo o grupo todo quando eu chego em que objeto? No cone. É por isso que o cone é o 0. A sexta figura é o cone. Quem é a 12ª figura? É o cone.
quem é a 18ª figura? É o cone. Quem é a 24ª figura? É o cone. Ou seja, o cone, ele sempre é a figura que dá para dividir por 6. Quem é a 30ª figura? É o cone. Porque se eu dividir 30 por 6, dá 0 no resto. Se eu pegar a figura 600, é o cone. Porque se eu dividir 600 por 6, dá 100. O resto é 0. Entenderam, pessoal? Quem não entendeu, levanta o braço aí. Olha aqui, ó. Atenção, ó. Quem é a primeira figura? Quem é a primeira figura? A segunda? Terceira? Quarta? Quinta? Sexta? Cone. Agora eu chego para vocês e digo assim: quem é a 8ª figura? Não é o cone, não. Ei, vamos nos concentrar. A 8ª figura, pessoal, é quem? É o cilindro. A 8ª figura é o cilindro. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volta para cá. 7, 8. A 8ª figura é o cilindro. Por quê? Porque se eu pegar o 8 e dividir por 6, dá 1 e sobra quanto? Sobra 2. E a figura 2 é o cilindro. Quem é a figura 10? A figura 10, ó, é o paralelepípedo. Porque a 8ª é o cilindro, então a 10 é o paralelepípedo. Se eu pegar 10 e dividir por 6, dá 1 e sobra 4. O paralelepípedo não é o número 4? Entenderam? Então o resto, ele vai dizer qual é a figura. Beleza, gente? Vamos fazer outra. Essa questão aqui, vale um carro que está estacionado ali no estacionamento, um carro branco. Tá, pessoal? Do professor Fábio Frota. Eu não vou nem dizer qual é o carro. Para ser surpresa, tá? Ó. Gente, diga, querida. A resposta da nossa questão, eu esqueci, ó. É o paralelepípedo, tá? É o paralelepípedo. Olha aí, pessoal. Vamos para essa aqui. O tempo está passando. O tempo está passando. Essa aqui eu quero atenção redobrada. Uma campanha de supermercado permite a troca de 8 garrafas vazias de qualquer volume por uma garrafa de 1 litro cheia de Guaraná. Faz de conta que isso aqui, tá, ó, é uma garrafa que eu tenho. Se ela estiver vazia, se eu juntar 8 garrafas dessa, 8, o problema está dizendo que eu posso chegar lá no supermercado, entrego as 8 garrafinhas vazias e ganho uma garrafinha de Guaraná cheia. Beleza? 8 vazias, vale uma cheia. Considere uma pessoa que, tendo 96 garrafas vazias, fez todas as trocas possíveis. Após esvaziar todas as garrafas que ganhou, ela também as troca no mesmo supermercado. Se não são acrescentadas novas garrafas vazias, o total máximo de litros de Guaraná recebido por essa pessoa em todo o processo de troca equivale a quanto? Faz de conta que eu tenho em casa 96 garrafas vazias. Gente, a cada vez que eu for trocar 8, eu ganho uma cheia, não é assim? Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 96 e dividir por 8. Joia? Ok?
Vamos lá. Vamos fazer a divisão. Faça aí a divisão aí, pessoal. 96 por 8 aí. Dá 12. Olha só. Vamos lá, solução, ó. Ó, a solução é assim. Com as 96 garrafas iniciais, foi possível obter 12 garrafas de 1 litro. Então eu ganhei quantos litros? 12. Beleza? Agora atenção, pessoal. Sobrou alguma garrafa vazia? Não. Beleza, troquei por 12. Gente, essas 12 garrafas cheias, elas vão ser consumidas, não vão? Quando elas forem consumidas, vão ficar 12 garrafas vazias. Aí eu posso trocar de novo? Posso. Aí eu vou pegar essas 12, vou lá no supermercado. Eu vou trocar 8 por uma cheia. Concordam comigo? Então, olha só. Na próxima vez em que trocar, será possível ao consumidor obter uma nova garrafa. Porque como ele tem 12, ele vai pegar 8 e vai trocar por mais uma garrafa. E vão sobrar quantas? 4. Quando aquela garrafa que o cara trocou esvaziar, ele vai ter quantas garrafas vazias? 5, que é essa, mais as 4 que tinham ficado. Com 5 garrafas vazias, ele ainda pode fazer alguma troca? Não. Então, qual foi o número máximo de trocas que ele pôde fazer? Foram as 12 iniciais, mais uma, ele pôde fazer 13 trocas, portanto, ele pôde trocar 13 litros. Beleza? Deixa eu escolher aqui mais uma. Eu só tenho agora 10 minutos. Eu vou escolher uma questão aqui maravilhosa, é a de número 8. Todo mundo lá para a 8ª. Olha aí. Atenção para a 8ª questão. Essa vai ser a nossa última questão, tá? Ela diz assim: Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade de produto. Um dos potes continha quantidades iguais nos sabores chocolate, creme e morango, e o outro tinha quantidades iguais nos sabores chocolate e baunilha. Então, gente, ó, ela comprou 2 potes de sorvete, um aqui e um aqui. Só que o primeiro pote tinha 3 sabores: chocolate, creme e morango. E o segundo pote tinha 2 sabores: chocolate e baunilha. Aqui era meio a meio, tá? E nesse primeiro era 3 pedaços iguais. Aí a pergunta é a seguinte, ó. Então, é correto afirmar que nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete de chocolate foi quanto? Atenção aqui, olha para mim. Suponha que suponha que a Paula só comprou um pote. Ela só comprou um pote de chocolate, creme e morango. Só comprou um. Qual é a fração de chocolate? 1/3. Beleza? Se ela comprou um pote que tem chocolate, creme e morango, chocolate é 1/3. Mas agora suponha que ela comprou um pote de chocolate e baunilha. Nesse pote de chocolate e baunilha, qual é a fração de chocolate? 1/2. Repare que eu fiz 2 situações. Eu disse, gente, faz de conta que ela comprou só esse pote, que tem 3 sabores. Então, chocolate é 1/3. Aí depois eu disse assim, galera, agora faz de conta que ela comprou só esse pote, que tem 2 sabores, chocolate e baunilha. Então ela comprou 1/2, né? Beleza? Só que o problema diz que a compra não foi isolada. Ela não comprou esse separado desse. Ela comprou junto. Beleza? Aí o problema quer saber
qual é a fração de chocolate da compra completa. Entenderam? Algumas pessoas pensam que é para fazer assim, ó. Robério, se o primeiro pote é 1/3 e o segundo pote é 1/2, como ele quer saber o conjunto completo, eu somo os dois. Robério, não é assim, não? Não é assim. Não é assim. Mas, Robério, como é que pode, rapaz? Gente, para explicar isso, eu fiz um desenho. E vou explicar esse desenho bem devagarinho. Olha só. Atenção, ó. Esse primeiro desenho de cima é a representação de um pote. Está ali, ó. Chocolate, creme, morango. E o segundo desenho, esse de cima também, é o segundo pote, que é chocolate e baunilha, beleza? Só que esse pote e esse pote tem a mesma quantidade, não é assim? Beleza? Então, ó, no primeiro pote eu tenho 3 sabores, chocolate, creme e morango. E no segundo pote eu tenho chocolate e baunilha. Olha o que foi que eu fiz, ó. Eu peguei os 2 potes e dividi, pessoal, em pedaços de tamanho 1. É como se cada pote tivesse 6 litros. Suponha que o pote tem 6 litros. Então, olha só aqui, ó. Esse pote aqui, ó, ele vai ter 3 litros de chocolate e 3 litros de baunilha. E esse outro pote, ele vai ter 2 litros de chocolate, 2 litros de creme e 2 litros de morango. Beleza? Robério, é obrigado ter 6 litros? Não, gente, não é obrigado. Por que eu botei 6? Porque fica mais fácil a conta. Fica muito mais fácil. Então, olha só. Todo mundo entendeu o meu desenho? Agora, observa. A Paula, ela não comprou aquilo tudo de uma vez, não foi? A gente viu que ela não comprou isolado. Ela comprou tudo junto. Então, ela comprou quantos litros? 12. Porque 6 daqui e 6 dali, ela comprou 12. Mas desses 12, quanto é chocolate? 5. 2 aqui e 3 ali. Então, ela comprou 12 litros, sendo que dos 12, 5 são de chocolate. Qual é a fração de chocolate? 5/12. Beleza? Gente, chegou aqui um professor amigo que eu não vejo há muitos anos, professor Laércio de Química, que vai dar aula para vocês agora aí, ó. Vamos receber o Laércio, pessoal? Agora vocês vão aprender distribuição eletrônica. Robério, até hoje eu não entendi. Agora você vai saber o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal e o que é um óxido. Beleza? Gente, pessoal, eu acredito que a aula, eu pelo menos gostei muito, acredito que tenha sido de grande valia para vocês. Quero desejar a vocês um resto de dia na paz. Que Deus abençoe todos. Grande beijo no coração e até a próxima. Valeu!